Shavuot Tov e ótima semana a todos. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua casa, a tua vida, e você tenha uma semana extremamente abençoada. Hoje eu vou gravar a primeira porção rápida de uma série de 3 milagres messiânicos sob o cumprimento das profecias de Isaías, capítulo 35, que fala a respeito da cura de leprosos, cura de cegos, de coxos, surdos e mudos. No geral, os evangelhos registram 3 tipos de milagres. O primeiro dele, milagres gerais, milagres de necessidades apresentados pelo povo. O Mashiach seria alguém que atenderia às necessidades do povo de Israel. Essa é a primeira configuração. A segunda são milagres messiânicos, milagres que seriam sinais de que quando o Mashiach, o Messias, se manifestasse, ele iria operar com aquela grandeza, aquelas maravilhas. E os demais rabínicos, que são citados no livro do Vaikra, que são milagres que eram realizados através de Corban, sacrifício, pelos rabinos, pelos coens, os sacerdotes. O primeiro milagre foi a cura de um Yehudim, um judeu leproso. A lepra, como eu ensinei na paraxá da sexta-feira, ela é mencionada na Bíblia com a palavra hebraica tsaharat, que significa lepra, e ela era o resultado de pelo menos 3 ou 4 infrações legais. A primeira dela, lachon lará, que era fofoca. A segunda, profanação da Torá. A terceira, alguém que tocava no corpo de mortos. E a quarta, alguém que tocava em outra pessoa que era leprosa. Não havia cura para a lepra naquela época. A hanseníase já era uma doença de difícil entendimento e até então não havia cura. Os coens não tinham nenhum tipo de autorização para sacrificar por leprosos. Não havia corban pela culpa que ela resultava no último estágio, que era a lepra. A Torá menciona algumas curas que aconteceram de maneira maravilhosa, através de operação de maravilhas, né? A primeira delas foi a cura de Miriam, após a conspiração contra Moshe Rabenu, profeta Moisés. E a segunda foi a cura do sírio Naamã, através de um ato profético do profeta Eliseu. Vamos lá. Esse milagre messiânico, a cura do leproso Yehudim, do leproso judeu, está lá no Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas, capítulo 5, verso 13. A Escritura Sagrada menciona que um homem com o corpo coberto de lepra veio até Yeshua e disse para ele: se o Senhor estiver disposto, pode me fazer limpo. Essa frase foi uma frase fechada, falou de disposição. Mas ela mencionou claramente, queridos, olha só, Lucas sendo doutor, sendo médico, a riqueza de detalhes. Ela mencionou claramente de que aquele homem que se aproximou de Yeshua, ele reconheceu que ele tinha autoridade para realizar aquela cura e a capacidade de operar a maravilha. Ou seja, ele se aproximou de Yeshua tendo não só a base bíblica de Isaías capítulo 35, mas a fé de que realmente Yeshua era o Messias, que tinha autoridade e capacidade para operar aquela realização de milagre. Então, querido, algumas lições ficam para nós aqui nessa manhã, de que a primeira coisa, para nós alcançarmos um milagre, alcançarmos uma bênção, uma realização na presença do Eterno, a primeira coisa, nós precisamos ter base bíblica, precisamos ter base da Torá ou daquilo que chamamos de Novo Testamento, dos Evangelhos. Nós precisamos ter fé na autoridade do Messias para realizar isso e nós precisamos acreditar na capacidade que ele tem para operar. Então são pelo menos 3 características muito fortes desse texto, né? A base bíblica, a fé na autoridade dele e a confiança na capacidade que ele tem de operar essas maravilhas. Pois bem, o Evangelho ele relata que Yeshua tocou naquele homem e imediatamente a lepra se retirou do corpo daquele homem. Imediatamente a Cesará se retirou daquele homem. Imediato. Foi uma ação imediata.
Olha, queridos, nós também em nossa vida muitas vezes necessitamos de ações imediatas, coisas que precisamos que o milagre venha o quanto antes, se possível ainda hoje. Então, esse primeiro milagre, ele fica como um direcionamento para a nossa vida também, alguma área da nossa vida que necessita de uma resposta urgente, né? Nos dá detalhes para nós nos embasarmos, para buscarmos também a nossa vitória, uma vitória urgente. Quando a lepra se retirou do corpo daquele homem, a Escritura diz que Yeshua pediu ao homem que não contasse a ninguém, ou seja, que ele não saísse falando para todo mundo, para os vizinhos, para os amigos, que ele não saísse falando a respeito da bênção que ele havia recebido, do milagre. É um defeito que nós temos às vezes. Nós nem esperamos a vitória chegar nas nossas mãos, a promoção, a porta aberta, a cura da enfermidade, às vezes a gente já sai falando para todo mundo. Havia uma regra bíblica: quando alguém era curado de lepra, aquela pessoa precisava se apresentar na sinagoga, precisava se apresentar no templo onde estavam os cohéns e precisava levar uma oferta de pelo menos 2 pássaros. O livro da Vaikra menciona isso, que 2 pássaros precisavam ser ofertados, porque era a simbologia de 2 testemunhas. O cohen, quando recebia aqueles 2 pássaros, chamava um outro cohen. Então eram 2 testemunhas e cada um dos cohéns sacrificava um dos pássaros para realmente configurar que aquele milagre foi realizado de verdade, foi realizado algo sobrenatural, e eles ficavam como testemunhas. É a simbologia, querido, de que toda vez que nós recebemos um milagre, um grande milagre, uma cura, é uma realização fantástica, sobrenatural, nós temos o dever, queridos, de procurarmos um sacerdote, seja na igreja, na sinagoga, onde nós servirmos, para dar o nosso testemunho, para que o líder da igreja, acompanhado de mais uma pessoa, ele possa relatar publicamente que aquele milagre aconteceu, que uma grande maravilha aconteceu, e o nome de Yeshua é glorificado através do nosso testemunho. Então, toda vez que uma maravilha, um milagre, uma grande bênção acontecer, nós precisamos procurar um cohen, um sacerdote, um líder do segmento espiritual que nós servimos, seja messiânico, enfim, cristão ou judaico. Devemos procurar a nossa liderança para que na presença de pelo menos 2 testemunhas o nome do Eterno seja glorificado através daquela grande vitória. Então Yeshua pediu que ele não contasse a ninguém, que ele fosse até o cohen e apresentasse o corban, o sacrifício, a oferta, para que fosse validado aquilo, né? Tem muita gente que acha que às vezes fica numa luta danada na igreja, faz campanha, faz corrente de oração, e quando recebe a bênção some, acha que não deve dar, muitas vezes não tem que prestar conta para ninguém, vai embora, abandona a igreja, chegou todo quebrado na igreja, havia perdido tudo, aí recebe as vitórias, recebe a bênção, depois vai embora, e aquela vitória dele não tem que ser por testemunho a ninguém. Ele acha que o milagre chegou e basta, e ele não deve fazer isso, mas é uma regra bíblica. A Torá fala que quem recebe o milagre deve procurar o líder espiritual. Marcos capítulo 1, versículo 42 fala que os rabinos ensinavam nos dias de Yeshua que a cura de um leproso era um milagre messiânico. Então isso configura o primeiro grande milagre, o primeiro grande sinal de que Yeshua era e é o Messias esperado. Muita gente estuda a Torá Sagrada e põe em dúvida, né, a existência de Yeshua, põe em dúvida a natureza messiânica dele, a natureza messiânica. Então a ideia de estudarmos esses milagres é nós configurarmos com a palavra a nossa fé e a nossa crença, que não é emocional, é racional, ela tem base bíblica, querido. Ela tem base bíblica. Então, Marcos capítulo 1, versículo 42 fala que os rabinos ensinavam que a cura de um leproso era um milagre messiânico. Após isso acontecer, após o leproso procurar o cohen e demonstrar que ele realmente foi curado de lepra, começou um outro estágio. O segundo estágio da qualificação messiânica, um estágio de observação.
os Cohens eram obrigados a observar aquele que realizou o milagre e aquele que recebeu o milagre, para saber se realmente se tratava do Messias, se aquela cura realmente tenha sido uma cura de um milagre messiânico, e se aquela pessoa que recebeu a cura realmente estava enfermo e agora está livre. Então iniciava-se o segundo estágio, que vai ser falado na próxima porção, que vai tratar do segundo milagre messiânico. Amém, querido? Essa é a porção, um pouco curta, né? Desse domingo, o início de semana, o Shavuot Tov. Eu espero que o Eterno possa ter falado com você, possa tocar a tua vida. Eu creio que Yeshua é o Messias, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós buscamos, e Ele é o grande motivo de nós estarmos reunidos, de nós nos unirmos como igreja, como corpo, temos comunhão, né, do corpo, porque cremos que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, e o nome do Eterno é glorificado através de nós. Amém? Feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Yeshua, o nosso Messias, o amor de Deus, Hashem, o Eterno, e as grandes consolações do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, estejam sobre esta igreja, a minha vida e a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Hazak, Hazak, Venit Hazek, força, força, que sejamos fortalecidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Ótima semana.